Paulo Guedes. E como eu disse, o foco da coletiva de hoje é o PLP 39. Temos explicado para vocês, desde o início da crise, montamos nosso grupo dia 13 de março, nosso grupo de implementação de medidas e de acompanhamento do coronavírus e dos impactos econômicos disso no Ministério da Economia. E desde então, temos explicado que temos acompanhado a situação, acompanhado os impactos econômicos, monitorado os efeitos para os diversos setores, e elaborado diversas medidas que temos vindo aqui sempre explicar para todos. Então, as medidas são focadas em 3 grupos, importante reforçá-los. Primeiro grupo, amparo aos vulneráveis. A nossa primeira preocupação era como amparar a população que fica mais vulnerável, os informais, os mais idosos, os grupos de risco. Segundo grupo de medidas focadas na manutenção de emprego, ou seja, como fazer com que as empresas não tomem a decisão de demitir agora, e sim mantenham as pessoas empregadas, facilitando assim a retomada também e não desamparando a população que tem emprego registrado hoje. Já fizemos o anúncio dessas medidas, estamos acompanhando e monitorando agora. Um terceiro grupo é o grupo de medidas de combate à pandemia, recursos, instrumentos, suprimentos para que todos possam fazer frente à pandemia. Então, nesse conjunto de medidas, estão todos os recursos que o Ministério da Economia trabalhou para rapidamente dar para o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, quem mais precisava de recursos para poder fazer frente a esse momento. Além disso, toda a nossa parte de desoneração da cadeia produtiva importante para agora, como desonerar produtos farmacêuticos, produtos hospitalares, tanto com a redução de IPI e de imposto de importação. Então, dinheiro para o governo federal, dinheiro do governo federal para o governo federal, para os ministérios que precisam, e uma parte desse combate à pandemia era a gente dotar estados e municípios de recursos. Temos apresentado as medidas que já foram feitas, mas agora é o grande anúncio do final do conjunto de recursos que nós vamos passar para estados e municípios, para que eles possam fazer frente a este momento de dificuldade de todos nós. O PLP 39 consolida isso tudo e vai ser mais detalhado para todos vocês. Por favor, peço então para o Valderi para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Nós temos a apresentação do PLP 39, como o secretário Marcelo Guaranis já apontou, e, ao mesmo tempo, nós falaremos sobre a contextualização desse PLP dentro do Pacto Federativo. Então, é uma medida histórica hoje, na reunião do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro Paulo Guedes, ministro Braga Neto e alguns outros ministros relacionados, ligados diretamente ao tema, com os governadores, os 27 governadores nessa discussão. Muito obrigado. E o PLP 39, conforme está apresentado aí para vocês, nós seguiremos ao longo de alguns slides, antes de abrir para perguntas. Nós temos um avanço muito grande na Federação Brasileira, no Pacto Federativo. Vale lembrar que tanto a União quanto os estados e os municípios estão em situação de estresse fiscal. As contas públicas estão pressionadas, tanto a União como uma parte significativa dos estados, assim como municípios, estão em emergência fiscal, no sentido de que é necessário com que suas contas públicas sejam melhoradas, caminhem para um equilíbrio. Se isso já era verdade em uma situação sem coronavírus, ou seja, pré-coronavírus, em 2019, por exemplo, agora, em 2020, com o coronavírus, ela se tornou, então, ainda mais impactante e mais importante. Então, peço para avançar. Aqui tem um resumo das medidas implementadas pelo PLP 149, bem como outras medidas que estamos tomando com relação ao Pacto Federativo e ao trato com os estados e municípios. Então, lembrando um pouco do histórico, nós tivemos, antes tínhamos o PLP 149, que foi aprovado na Câmara. Quando ele chegou no Senado,
nós tivemos uma versão aprovada dia 2 de maio, já com a denominação PLP 39, e retornou novamente para a Câmara e finalmente veio para o Senado, e do Senado vem agora para a sanção pelo Presidente da República. O PLP 39, ele traz dois grandes movimentos. O primeiro é com relação à transferência de 60,15 bilhões de reais, é um número substancial, significativo, transferência para os estados e os municípios, é a União transferindo recursos que representarão para a União despesa primária e, portanto, afeta as contas da União, mas nesse momento nós temos que zelar pelo equilíbrio federativo e vai requerer, portanto, essa transferência que já era importante e foi, por exemplo, realizada em 2019 com a sessão onerosa, onde houve uma transferência materializada e firme do governo federal para estados e municípios no valor de 11,8 bilhões de reais, praticamente metade, estados e municípios, e agora, com o PLP, nós temos uma transferência de 60,15 bilhões de reais. Notem que não é 60, tem esse pequeno ajuste de 0,15 bilhões, é um pouco mais de 150 milhões de reais, em função do Distrito Federal não ter município. É um ajuste pequeno, mais à frente detalharemos. Além dessa transferência de 60,15, que vai permitir um alívio nas contas dos estados e municípios, existe outro segmento associado à economia que os estados e municípios terão por uma série de suspensões em suas dívidas. Então, estamos falando de 35,34 bilhões de reais que os estados e municípios têm na forma de dívida com a União e que serão suspensas, né, durante o ano de 2020, retornarão apenas em janeiro de 2022, detalharei um pouco mais à frente, mas é um número significativo, 35,34 bilhões. Há também a renegociação de obrigações que tem dos estados e municípios com os bancos públicos federais, particularmente estamos falando de dois bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Não está aqui, por exemplo, o estado do Banco do Brasil. Essa suspensão de dívidas resulta em um total de 13,98 bilhões de reais. Um outro bloco de suspensão se refere à suspensão de dívida de estados e municípios com os organismos multilaterais, Banco Mundial, BID, NDB e outros. Esse valor é de 10,73 bilhões de reais e, portanto, é um componente extremamente importante também para um alívio financeiro nas contas dos estados e municípios. O quarto item se refere à suspensão de pagamentos, e aí nesse caso é exclusivamente municípios, relativos a dívidas previdenciárias. O valor que aqui estamos colocando foi estimado em uma nota técnica da consultoria da Câmara, estamos usando como referência um valor de 5,6 bilhões de reais. Portanto, quando nós somamos o primeiro bloco, que é de uma transferência direta de 60,15 bilhões de reais, com essa sequência, 4 itens de suspensão de dívidas, nós temos um total de 125,8 bilhões de reais nesse auxílio financeiro e fiscal prestado pelo governo federal para os estados e municípios a título de enfrentamento das mazelas e dos problemas pelo coronavírus. É um número significativo, representa uma parte despesas primárias adicionais e outra são despesas financeiras, essa da parte de suspensão de dívidas, mas o fato é que nós estamos, tanto do ponto de vista de despesa primária quanto de despesa financeira, provendo justificadamente, legitimamente, com o aval do Congresso Nacional, porque é um projeto de lei complementar provindo do Congresso Nacional,
no valor de 125,8 bilhões de reais. Há também alguns elementos auxiliares nesse PLP que trazem um impacto muito importante, muito grande. Tanto despesas obrigatórias terão o tratamento na vedação à sua criação, então proíbe-se a criação de despesas obrigatórias, ou acima da inflação. Isso traz um endereçamento do equilíbrio fiscal de todos os entes da Federação, União, Estados e Municípios. Há também uma flexibilidade da exigência para a celebração de contratos com a União. É importante, no momento do coronavírus, que a contratação seja feita de maneira mais célere. Então, muitos itens que são demandados em tempos normais, agora, sob o coronavírus, é legítimo, é justificável que haja uma celeridade. Portanto, é uma flexibilidade, uma agilização, um fast track. O item que está no final desse slide se refere às contrapartidas. E aqui nós listamos o valor de 98,9 bilhões de reais como sendo contrapartidas ou economia no gasto com a despesa de pessoal de estados e municípios. Aqui precisamos ter um esclarecimento, que se dá nos seguintes pontos. De um lado, há uma transferência e suspensão de dívidas. No outro, nós condicionamos a que não haja, em particular, um aumento no salário dos servidores públicos para uma quantidade razoável de categorias, permitindo que a gente tenha, tanto no curto prazo quanto no médio prazo, medidas efetivas para a sociedade, medidas efetivas para a Federação Brasileira. A transferência é uma medida de curtíssimo prazo, 60,15 bilhões, a suspensão naqueles 4 componentes, mais de 35 bilhões de suspensão de dívida com a União, mais de 13 bilhões, quase 14, das dívidas de estados e municípios com Caixa e Banco do Brasil, 10,73 com agências multilaterais e cerca de 5,6 estimados, bilhões estimados, de dívidas previdenciárias dos municípios. Essa é uma parte de curto prazo que ajuda conjunturalmente a posição fiscal e financeira dos estados no momento do coronavírus. Mas existe o pós-coronavírus, existe a situação após a pandemia. E nesse caso é importantíssimo, e o governo federal, o ministro Paulo Guedes, sob a orientação, a diretriz dada pelo presidente Jair Bolsonaro, traz aqui também uma amarração entre o que no curto prazo estamos vivendo, algo novo, inusitado, de alta magnitude, que é a crise trazida pelo coronavírus, mas também uma solução já que caminha no sentido de estrutura das finanças públicas. Portanto, nós temos essa condicionalidade que vai implicar em uma economia fiscal de quase 100 bilhões de reais, 98,9 bilhões de reais apenas para os estados e municípios, no sentido de que eles não poderão, nos próximos 18 meses, conceder aumento de salários para um conjunto expressivo de servidores públicos. Então, é uma ajuda do setor público à crise da pandemia. Nós estamos, do ponto de vista fiscal, em uma situação de emergência, tanto a União quanto a maioria dos estados e um número expressivo, na realidade, a maioria dos municípios. Portanto, a pandemia que traz a necessidade de aumento de despesas justificadas, legítimas e que nós desenhamos para que sejam efetivas, defendam, como o secretário Guaranis falou, os mais vulneráveis e busquem a manutenção de emprego, que ela não traga um comprometimento do arranjo fiscal, do equilíbrio fiscal no médio prazo, ou seja, nos próximos 18 meses, nós teremos essa economia fiscal beneficiando sobremaneira os estados e municípios. Então, é um benefício duplo para os estados e municípios, tanto do ponto de vista da transferência e da suspensão de dívidas, como também uma possibilidade de que ele mantenha as suas finanças, estados e municípios, as suas finanças mais equilibradas. Para a União, essa condicionalidade também tem um impacto considerável, de um valor da ordem de 31 bilhões. Portanto, o impacto para a União é de cerca de 1/3 do impacto total para estados e municípios.
Esse é o principal slide. Os slides seguintes detalham, e aí a gente pode seguir de forma mais rápida. Então, próximo slide, por favor. O valor fixo de 60,15 bilhões de reais a ser transferido para os estados e municípios tem 3 características que são importantes de trazer aqui. Primeiro, previsibilidade. Da forma como o PLP 39 foi aprovado, está para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, ele é um elemento é uma medida que traz previsibilidade. Diferentemente, por exemplo, de uma medida que, como já foi sugerida ou mesmo votada em versões anteriores, poderia trazer uma imprevisibilidade, por exemplo, se a União tivesse que compensar perda de arrecadação de ICMS e ISS para os estados e municípios. Avançamos, portanto. Nós estamos com a Federação Brasileira, União, Estados e Municípios, caminhando para um real pacto federativo. Um pacto federativo defendido com bastante ênfase pelo ministro Paulo Guedes, de ter uma união forte, mas também os governos locais, estados e municípios muito fortes. Se isso já era verdade no pré-coronavírus, se torna mais verdade, mais urgente, mais justificada ainda durante o coronavírus e logo após a saída dessa crise. O segundo ponto é que induz a um bom comportamento da gestão tributária. Aqui a nossa ênfase é de que a União está com perda na sua arrecadação, assim como estados e municípios. E, portanto, é necessário e é uma estrutura de incentivos correta que estados, União e municípios cuidem zelem pelas suas finanças públicas. Portanto, não pode acontecer de um ente federativo ter sua receita completamente compensada pela União, por exemplo, e aí ele pode ter um desincentivo a zelar pelo dinheiro público, pela arrecadação pública. O PLP 39 é bem direcionado do ponto de vista tanto da teoria econômica como também da aplicação. Nós estamos com zelo com cada R$1 da sociedade a implementarmos um projeto com essas características como o PLP 39. O terceiro item é não criar uma insegurança jurídica. O PLP 39 ele tem início, meio e fim, tem estrutura de incentivos para toda a federação bem montada e, portanto, não traz insegurança jurídica, criando ou esqueletos fiscais, num certo sentido, ou também pendências que se alonguem no futuro ao longo dos anos. E aqui cabe uma menção a um outro avanço no Pacto Federativo que foi realizado ontem. O governo federal teve ontem, em um acordo homologado pelo STF, sob a batuta e o direcionamento do ministro Gilmar Mendes, o STF homologou um acordo entre a União e os 27 estados, então foi unânime, todos os 27 estados, referente à compensação associada à Lei Candir e ao FEX, que é o Fundo Ligado à Exportação. Era um imbróglio, era uma pendência judicial que se arrastava pelo menos desde 2003, 2004, 2005, porque a União, pelos ditames, pelo que expressa a Lei Candir, ela é obrigada a compensar estados que haviam desonerado, não cobrado o ICMS para exportadores, até um determinado limite, na realidade 80% do total do ICMS ligado ao destino. Havia então essa limitação. Nos nossos cálculos, essa limitação já tinha sido ultrapassada, pelo menos desde 2006, para todos os estados e, portanto, não havia mais do que se falar em compensação. Contudo, alguns estados entendiam de forma diferente de que ainda havia necessidade de compensação, que gerava uma dúvida em relação ao passado. Ontem, nós avançamos e ficamos, então, aptos a olhar para o futuro. Foi feito um acordo entre União,
e os 27 estados, aí um papel importantíssimo da PGFN, da AGU, das Procuradorias Gerais dos Estados, as discussões envolvidas junto ao STF nesse acordo, para que seja enviado ao Congresso Nacional, que deverá aprovar uma lei complementar extinguindo toda a pendência jurídica ligada à Lei Candir. O PLP 39, portanto, aqui sancionado, ele não traz insegurança jurídica. O avanço obtido ontem, nós detalharemos, é também uma transferência significativa, um valor da ordem entre 58 bilhões de reais a 61,6 bilhões de reais de recursos transferidos da União para os estados e municípios a título de fortalecimento da federação. Portanto, o PLP 39, junto com a ADO 25, a que se refere à Lei Candir, são duas peças fundamentais para fortalecimento do Pacto Federativo. A nação brasileira, a Federação Brasileira, está de parabéns por movimentos tomados hoje, numa reunião do Executivo Federal, o presidente Jair Bolsonaro, comandando, liderando a reunião, junto com presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e uma call com os 27 governadores e os ministros presentes, avançando também no Pacto Federativo. O próximo slide fala do valor fixo dos 60,15 bilhões distribuídos por cada um dos estados e municípios. Então vejam que nós temos 30 bilhões para os estados, aí está a distribuição para cada uma das 27 unidades federativas, estados e DF, 20 bilhões para os municípios, existem critérios nesse rateio, podemos detalhar mais à frente, e para a saúde e assistência social tem um valor de 10 bilhões, 7 bilhões para os estados e DF e 3 bilhões para os municípios, também com o critério disponibilizado. O próximo slide, por favor. Para o caso do Distrito Federal, há uma adição de 154,6 milhões de reais, exatamente pelo fato do Distrito Federal não participar do rateio referente aos municípios, porque no Distrito Federal não há município. Então, foi feita uma proporcionalidade ligada ao FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e o Distrito Federal, além dos 640 milhões que aí estão listados nessa tabela, recebe um adicional de 154,6 milhões. Próximo, por favor. A suspensão da dívida dos entes com a União, um total de 35,34 bilhões de reais, ela é uma suspensão que irá até dezembro de 2020. Os valores suspensos serão incorporados somente a partir de janeiro de 2022. Observem, então, o avanço que o PLP 39 traz em termos do alívio nas contas públicas em um momento devido, em um momento em que o cidadão na ponta reclama a atenção e a presença do Estado, o governo federal, junto com o Congresso Nacional, entram em um acordo, está para a sanção próxima do presidente Jair Bolsonaro, de suspender agora, de março, retroage a março, tá? De março até dezembro, a suspensão dessas dívidas, e elas são incorporadas no fluxo financeiro a partir de janeiro de 2022. O terceiro item está dizendo que é uma harmonização quanto ao fluxo de pagamento entre entes, é exatamente o caso, e reduz litígios judiciais. Para o slide seguinte, na suspensão desses 35,34 bilhões, nós temos a distribuição entre estados e municípios, e pode ser visto aí que para os estados e DF, a suspensão equivale a 32,63 bilhões de reais. A suspensão para os municípios é de uma menor monta, é de 2,7 bilhões. Esses números, claro, são proporcionais ao estoque de endividamento que estados e municípios têm com o governo federal. O slide, na sequência, ele mostra a possibilidade de aditamento contratual para a suspensão de pagamento devido, nesse exercício desse ano, 2020, de operações de crédito, tanto internas, com a Caixa Econômica Federal e com o Banco e com o BNDES, que os estados e municípios tenham, também
de operações externas, operações com agências multilaterais, agências internacionais. O valor para bancos públicos é de 13,98, para organismos internacionais, 10,73. Foi solicitado, e isso está registrado nos sistemas do Ministério da Economia, o veto ao parágrafo 6º do artigo 4º do PLP. Os motivos estão aqui colocados, mas caso se entenda de não veto, há também uma justificativa e, grosso modo, o que nós temos é que a suspensão das dívidas, dessas dívidas dos estados e municípios, em particular com as agências multilaterais, se elas não forem implementadas pelo estado e município, a União faz esse pagamento. E nesse contrato existe o direito de execução da contragarantia feita pela União em função do não pagamento pelo Estado e município. Aqui, no texto que foi aprovado no PLP e encaminhado para o governo federal, para o Executivo Federal, não há a execução da contragarantia. Nós pedimos veto, o Ministério da Economia pediu veto a esse ponto. O próximo slide traz um detalhamento desses dois itens. Se nós somarmos o 13,98 com o 10,73, nós temos 24,71 bilhões de reais. Esse número, então, quando distribuído com relação à parte interna, que é Caixa e BNDES, para estados e DF, o valor é de 10,67 bilhões de reais. E para municípios, 3,31 bilhões de reais. Do lado externo, com os organismos multilaterais, o valor é de 9,25 para os estados e DF e um valor menor de 1,48 para os municípios. Na sequência, nós temos ainda a suspensão das dívidas previdenciárias. Aqui é somente o segmento dos municípios com com a União, né? E esse endividamento nós estamos usando por base um dado, como eu falei, de um relatório da consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados, de 5,6 bilhões. O próximo, por favor. A vedação, aumento de despesas de pessoal, criação de despesas obrigatórias e aumento acima da inflação. É claro que existem exceções, estão aí listadas, para aumentos relacionados à calamidade até dezembro de 2020. Então, aqui, dois comentários diretos. Primeiro, nós temos, como diz o ministro Paulo Guedes, uma cultura monetária já bem estabelecida. O brasileiro não convive bem com a inflação. Contudo, a nossa cultura fiscal, diferentemente da cultura monetária, ela não está tão bem estabelecida ou com um regramento tão robusto quanto a cultura monetária. Então, o PLP 39, num fortíssimo avanço institucional do Pacto Federativo, ele permite com que a gente avance naquilo que a Lei de Responsabilidade Fiscal já procurou trazer em 2000, 2001, que é uma busca de um equilíbrio fiscal nas contas da União, dos estados e dos municípios. Temos aqui, por essa lei complementar, que está em vias de sanção, a ser sancionada, que aumentos relacionados à despesa de pessoal ou criação de despesas obrigatórias ou aumentos acima da inflação estão vedados. Contudo, isso é legítimo e necessário durante a calamidade, no momento em que vigorem, que a sociedade sinta as mazelas, os problemas trazidos pelo Covid-19, pelo coronavírus, há uma exceção, ou seja, aumentos relacionados à calamidade estão permitidos. Portanto, se um governador, um prefeito, ou mesmo o governo federal, desejar dar um aumento, uma compensação para um médico, um técnico de enfermagem, um bombeiro, um agente da segurança pública, um profissional da segurança pública, uma ação que esteja, um professor que esteja ligado ao tratamento ou combate aos problemas trazidos pelo coronavírus, está permitido, não está vedado. É importante entendermos o que tem de vedação e também o que há o que é permitido.
é feita aqui uma separação bastante clara entre o que é conjuntural e o que é estrutural. Conjunturalmente, é necessário dar essa atenção. Então, um outro item, bônus e auxílio para profissionais da saúde, também para profissionais da saúde e assistência social, no enfrentamento da pandemia e durante a calamidade, são permitidos, tá? Ok? Seguindo, nós temos exatamente o impacto que esse item é o artigo 8º, né, do PLP 39 traz para estados e municípios o impacto, e aí é importante enfatizar esse número. Por vezes, quando falamos de alguns bilhões, as pessoas não têm, talvez, a real magnitude do que está sendo aqui tratado. Estamos falando somente para estados e municípios uma economia fiscal de quase 100 bilhões de reais, 98,3 bilhões de reais. A distribuição para os estados e municípios aí estão apresentadas, tá? Esse número, ele resulta em 52,42 para os estados e 46,51 para os municípios. É imprescindível que nós olhemos para o pós-coronavírus. O coronavírus, como afirma de maneira muito direta o ministro Paulo Guedes, o coronavírus é uma crise que, por mais aguda que seja, por mais grave e que requer a nossa atenção, tempo e energia para o seu enfrentamento, ele tem início, meio e fim. Ou seja, existe o pós-coronavírus. E no pós-coronavírus é importante, em particular para o cidadão que está na ponta, nos municípios, também nos estados, mas nos municípios em particular, que haja equilíbrio fiscal. E esse item, em vedarmos um aumento dos salários por 18 meses, é uma contribuição por 1 ano e meio, em um momento em que vivemos a maior crise sanitária do planeta, haveria então uma economia fiscal de quase 100 bilhões de reais, somente para estados e municípios, 98,93. Para estados é um pouco mais de 50 bilhões, para municípios 46 bilhões. Seguinte, as medidas auxiliares de suporte implicam uma suspensão temporária de exigências que condicionam o recebimento de transferência ou que seria um impedimento à celebração de contratos com a União. Então, nessa fase agora, estão dispensados a apresentação de relatórios contábeis com a chamada matriz de saldos contábeis, relatório resumido de execução financeira, relatório RGF, o relatório de gestão fiscal e outros. Então, algumas condições são dadas à agilidade. Precisamos ter um Estado no sentido amplo, no sentido lato, tanto na União quanto nos estados e municípios, que entregue ao cidadão com a máxima velocidade, se já é importante em uma situação de normalidade, durante a pandemia isso é mais verdade ainda. Então aqui é o governo atento nesse projeto que veio do Congresso Nacional para um Estado ágil e que tenha ações customizadas à necessidade do coronavírus. O próximo slide, ele faz um resumo por região dos dois braços, a transferência de 60,15 bilhões e a suspensão de dívidas. Notem que esse valor total de 125,82 bilhões de reais, nós temos cerca de 3/4 se refere a estados e 1/4 a municípios. O próximo, estamos já no antepenúltimo slide. O próximo traz qual que é o status fiscal dessa medida do PLP 39, quando olhamos dentro do conjunto, o secretário Marcelo Guaranis coordena essa discussão, foi delegado a ele pelo ministro Paulo Guedes, junto com a equipe, aqui por tantas vezes com vocês, com a sociedade, comunicando as medidas desde março desse ano, e aqui nós temos uma radiografia fiscal. Todo esse recurso, essa transferência, essas novas despesas primárias, essa suspensão de dívida, ela tem custo para a sociedade. Então, o governo, de maneira diligente, transparente, apresenta os resultados fiscais aqui, e os números são os que estão aqui postados.
344,63 bilhões de reais de medidas de suporte implementadas até agora. E nós temos, antes do PLP 39, estava em 289,4. Com o PLP 39, nós temos 60,15 da transferência, 5,6 da estimativa associada à dívida previdenciária dos municípios, mas temos também o lado positivo. A despesa de pessoal, ela entra com sinal positivo, 10,52, porque economiza-se com a despesa de pessoal, e entra também o impacto do PLP líquido de 55,3, que dá um valor de 344 bilhões, ou cerca de 4,74% do PIB. Esse número, e aqui já antecipo, será atualizado amanhã. Amanhã, o Governo Federal, o Ministério da Economia, divulgará o relatório de avaliação bimestral de receitas e despesas e, logo após, a atualização do impacto fiscal de todas as medidas nas principais variáveis fiscais. Os próximos slides são 3, mas eles se resumem basicamente em um, pode seguir, por favor. Se refere exatamente à ADO 25, que é o acordo obtido ontem entre a União e os governos estaduais, por unanimidade, comandado pelo STF, um acordo que vai gerar um projeto uma minuta de lei complementar a ser apresentada ao Congresso Nacional para que a gente encerre essa discussão ligada à Lei Candir e FEX e avancemos dentro do Pacto Federativo. Os valores que vinham sendo pagos a título de FEX e Lei Candir era da ordem de 3,9 bilhões, cerca de 1,95 para Candir e 1,95 bilhão para a FEX, somando 3,9, quase 4 bilhões. Então, nós tomamos essa referência de 4 bilhões, e aí, próximo slide, por favor. Fizemos o seguinte ponto. Entendemos que é importante para a Federação Brasileira ter uma situação de um desequilíbrio hoje presente em vários dos entes federativos para uma situação de ganha-ganha, onde tanto a União quanto os estados avançam, e municípios também, para uma situação de melhoria. E pegamos um gancho na PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo. O ministro Paulo Guedes apresentou essa PEC para o Congresso Nacional em agosto do ano passado, e o governo federal enviou 3 propostas de emendas à Constituição dia 5 de novembro do ano passado, a PEC 188, a 187 e a 186. Nós tomamos a PEC 188, que é a PEC do Pacto Federativo, é uma PEC com conteúdo mais encorpado, maior, que tem alterações institucionais importantíssimas, e vinculamos, então, um incentivo para que, se a PEC 188 for aprovada, e ela traz uma melhoria institucional, ela é o cerne, o coração da proposta do Pacto Federativo, defendida muito antes do coronavírus pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, pela diretriz do ministro Paulo Guedes. Se essa PEC for aprovada, nós teremos que a transferência não serão de 4 bilhões. Esse 4 bilhões é uma referência histórica, Candir-FEX. Ela terá 1,5 bilhão a mais, somando, portanto, 5,2 bilhões de reais em 2020, também em 2021 e também em 2022. E aí vem o próximo slide, que é o último da apresentação, mostra exatamente esse acordo firmado ontem, um avanço institucional para a Federação Brasileira, que em 18 anos, sendo uma distribuição no cenário onde a PEC 188, a PEC do Pacto Federativo seja aprovada, a União transferirá um total de 61,6 bilhões de reais para estados e municípios, sendo 5,2 bilhões de reais, que é 4 mais 1,2 nos 3 primeiros anos, mais 8 anos à frente, um valor de 4 bilhões, e depois um faseado, um decréscimo desse 4 bilhões em 7 anos, com queda de 0,5 bilhão, chegando a um valor de 0. Então, notem que nós estamos falando de
eliminar a insegurança jurídica do passado e caminhar para o futuro em uma federação forte, onde União, Estados e municípios tenham condições de entregar aos seus cidadãos o que é mais importante, que são serviços básicos que cheguem na ponta e uma economia que permita gerar emprego e renda de forma robusta. Isso é verdade em uma situação estrutural, é mais verdade ainda em uma situação conjuntural de grave crise que atendemos de forma bastante célere e direta, como é o caso do coronavírus. São esses os pontos e fico à disposição para perguntas. Obrigado, Valderi. O senhor Esteves quer complementar alguma coisa? Vou ser bem breve. O secretário ele foi bem detalhista e explicou muito bem a proposta. Acho que só vale a pena enfatizar, foi uma discussão difícil, o secretário enfatizou isso muito bem, mas ela tem um lado muito bom, né? Ela levou essa reunião hoje promovida pelo presidente, junto com todos com os governadores, com os presidentes do Senado e da Câmara, isso conjuntamente com a decisão ontem coordenada pelo ministro Gilmar Mendes da Lei Candir. Isso demonstra que é possível, sim, a gente caminhar num pacto federativo, a construção de propostas que sejam estruturantes, mesmo nesse período de maior calamidade, de maior desafio com relação à saúde da população, mas é possível e nós estamos caminhando nesse sentido de construir as condições para que, passado esse primeiro momento, nós possamos sim ter o Brasil de volta ao que ele era, e se Deus quiser, melhor ainda. Obrigado, Esteves. Bom, só para ressaltar o trabalho das duas áreas, tanto Fazenda quanto a nossa área de Relações Institucionais, Esteves capitaneando o contato e negociação com o Congresso, né? Essa negociação começou há mais de um mês e meio já, mesmo em situação de emergência, tivemos uma negociação dura para poder chegarmos no que chegamos hoje, né? Que foi finalmente celebrado pelo presidente e os governadores hoje na reunião pela manhã. Então, após isso tudo, né, o governo federal finalmente está destinando, pode destinar uma enorme quantia de recursos do povo, recursos públicos, para os estados e municípios fazerem frente àquilo que o povo está precisando, né, para fazer o bem para essas pessoas, os recursos para ajudar o povo a passar por esse momento de pandemia, passar por esse momento de crise. Lembrando bem, foi bem ressaltado pelo Valderi, esses recursos são focados na situação de emergência. Essa foi uma preocupação que nos moveu durante esse tempo todo. Esses recursos não podem virar gastos permanentes. E por isso que temos discutido e brigado bastante aqui pela discussão do veto da possibilidade do reajuste aos servidores públicos, né? Nós, servidores públicos, também temos que dar nossa cota de sacrifício nesse momento, e é pequena frente ao que muita gente está enfrentando por aí. Mas é isso. Os recursos são para enfrentar essa situação e não para gerar gastos permanentes nos estados e nos municípios. Essa é a lógica que tem permeado as nossas ações no Pacto Federativo, que ambos têm colocado. Precisamos dar mais recursos, menos Brasília, mais Brasil, mais recursos para os estados e municípios, mas com mais recursos, mais responsabilidade, sempre cuidando cada ente das suas contas públicas. Essa é uma lógica. Fechou bem, explicando a lógica do Pacto Federativo, que estamos dando passos importantes nessa semana. O acordo ontem é homologado pelo Supremo, que agora vai para o Congresso, para que a gente possa fechar, de fato, a nossa transferência de recursos para os estados. O fechamento hoje do PLP 39, né, num ato muito importante do presidente com os governadores, e a PEC 188, que agora esperamos que ande rápido também no Congresso. Esse nosso fechamento. Passar para as perguntas, por favor, Ana. Primeira pergunta, Matheus Maia, Poder 360. Boa tarde, secretários. A minha pergunta é sobre o auxílio emergencial. Nos últimos dias, o ministro Guedes aventou a possibilidade de se estender o auxílio, mas com um valor menor. Já há pressão de outros atores aqui em Brasília para que esse auxílio seja estendido por outros meses. A minha pergunta é quais são os cenários que o Ministério da Economia trabalha hoje para o auxílio emergencial e se as contas públicas brasileiras aguentam mais quantos meses de auxílio completo de R$ 600?
Todas. Bom, eu inicio e o secretário Guaranis complementa. Nós temos somam hoje já 20 medidas aproximadamente. E essas medidas têm duas diretrizes: proteger os mais vulneráveis e manter o emprego. É o lado da economia e o lado da saúde. A prioridade dada pelo presidente Jair Bolsonaro e reverberada pelo ministro Paulo Guedes e a equipe toda seguindo junto, não deixaremos ninguém para trás. Nesse momento, onde enfrentamos a mais grave crise sanitária, não só o Brasil, todo o mundo, essas são as diretrizes. O auxílio emergencial, dentre as medidas já tomadas, ele vai se aproximar hoje de um gasto de aproximadamente 151,5 bilhões de reais. Nós começamos com o número de 98,2 bilhões de reais, mas em função da cobertura, em função da elegibilidade, da legitimidade dos brasileiros que precisam do auxílio emergencial nesse momento, o número chega a esse valor. Como são em 3 parcelas, dá uma média de aproximadamente 51,5 bilhões de reais por mês. Portanto, é um auxílio que tem custo relevante para a sociedade. Ele é, por exemplo, mais do que o Bolsa Família, que custa 29 bilhões. Bolsa Família do ano todo. O auxílio emergencial de um mês custa mais do que o Bolsa Família. Então, o ministro Paulo Guedes já colocou as diretrizes para termos, de um lado, a manutenção ao atendimento aos mais vulneráveis e 2, o olhar diligente e cauteloso com relação à questão fiscal. Então, chegaremos a uma solução intermediária, né, não com o mesmo perfil de hoje, e uma possibilidade, um referencial é exatamente o valor trazido pelo Bolsa Família. Portanto, nesse momento de pandemia, em que há uma alta imprevisibilidade de quando será o seu término, né, nós estamos atentos para que o auxílio emergencial siga, mas siga de forma adequada a cada momento, né, e atendendo aqueles mais vulneráveis, mas respeitando também as restrições fiscais que temos. O ano fiscal do Brasil suporta mais 3 meses de auxílio de R$600? Nós não temos um número limite, um endividamento até uma determinada especificada quantidade de meses. O que nós temos é a transparência e o zelo de cada R$1 adicional de despesa primária gerada nesses programas que estamos colocando, seja mais efetiva, vá mais diretamente à ponta no combate ao coronavírus, na manutenção do emprego, no zelo e tratamento da saúde dos cidadãos, mas ao mesmo tempo lembrando que há uma fragilidade fiscal e que há o pós-coronavírus. E, portanto, nós queremos ter condições saudáveis também de, ao sair, não só nas pessoas, mas também nas finanças públicas, porque as gerações futuras precisam de um país atento também para a questão fiscal. Só para complementar, acho que o auxílio emergencial nós temos percebido efeitos muito importantes, né, da política. Como a política de apoio ao vulnerável tem sido extremamente eficaz, né? De fato, as pessoas recebendo auxílio estão fazendo frente, dando conta das suas necessidades básicas. O que sempre nos norteou desde o começo é um auxílio emergencial, para o momento de emergência, né? Estamos previsto inicialmente por 3 meses, de fato. Valderi já colocou, temos um limite de quanto podemos nos endividar? Teoricamente não, mas toda dívida a gente vai ter que pagar, né? E o que é o imposto de todos nós aqui, que está sendo revertido por um auxílio. E um auxílio que hoje já está 50% a mais do orçamento da esplanada para fazer os programas livres, o orçamento discricionário, que nós chamamos. É muito dinheiro. Então, vamos continuar monitorando a crise, monitorando os efeitos, para verificar qualquer condição de prorrogação de qualquer coisa, tá? Então, o auxílio hoje é custoso, nos preocupa continuar, mas precisamos avaliar as condições da crise. Ele vai até junho. Um outro ponto do auxílio que é muito importante, o auxílio, como é um auxílio para a economia informal, para os invisíveis,
o auxílio, ponto de vista de quem está cuidando de política pública, de nós do governo, está nos permitindo ver uma grande quantidade de pessoas que nós não víamos antes. As pessoas tiveram que se regularizar, ter CPF, buscar bancarização, tem conta de banco hoje. Então, isso é interessante para a gente poder pensar em programas futuros, né? É óbvio que todo governo quer dar um benefício bom para a população, mas para a gente dar um benefício bom, a gente tem que pensar em todos os gastos que nós já temos. E nós já temos muitos gastos no país. Essa faz parte da discussão que o Valderi toca também, da reforma fiscal. Rever as nossas despesas, as despesas obrigatórias, as despesas engessadas que nós temos, com várias coisas que foram definidas como prioridades há 10, 20 anos atrás e que hoje não são mais prioritárias, é muito importante para que a gente possa pensar em rever os benefícios que a população já tem, principalmente essa população que a gente começou a enxergar através do auxílio emergencial. Última pergunta, Luana Karen, TV Brasil. Olá, boa tarde, secretários. Na verdade, são algumas perguntas. O veto para o aumento de salários alcança todas aquelas carreiras listadas no projeto que veio do Congresso que estavam numa exceção? E aí, pelo que eu entendi dos slides, a recomposição da inflação está permitida, não pode ser acima da inflação. É isso, eu queria saber. O cronograma de pagamento dos 60 bilhões, quando é que começa, pelo menos a primeira parcela? E aí eu tenho uma pergunta sobre aquele benefício emergencial para a preservação de empregos, que já alcançou mais de 7 bilhões de empregos preservados. Eu queria que os senhores relembrassem o caminho que empresas e funcionários devem fazer para poder participar e receber esse auxílio. Pode repetir a última parte, por favor? Sim, aquele programa de preservação de emprego, de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada. Gostaria que vocês refizessem o caminho que empresa e empregados devem fazer para receber o benefício. Eu vou responder uma parte e o Esteves dá sequência, por favor. Eu vou responder. Foram 4 partes. A terceira parte da sua pergunta se refere a quando a primeira parcela será implementada. São 4 parcelas que estamos prevendo para dentro desses 60,15 bilhões de reais, e a operacionalização dessa transferência não é simples. E, portanto, gostaria de deixar aqui muito claro, muito explícito, que o governo está diligente e atento para essa necessidade. Então, enquanto esteve se discutindo a sanção, os vetos, a tramitação Câmara, Senado e vice-versa, voltando para o Senado, até o final para o Senado, nós já fomos tratando de 2 itens. Primeiro, a operacionalização dessa transferência para estados e municípios, que é diferente do tradicionalmente feito para Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, FPE e FPM. O governo, então, já está adaptando os sistemas, porque estamos falando de números que são elevados, 60 bilhões, né? Então, pelo menos 15 bilhões, são 15 bilhões por mês. Essa transferência, então, está já em reuniões do Ministério da Economia com o Banco do Brasil para que permita essa operacionalização. E vem um segundo ponto, que é necessário que haja, para essa transferência, que os estados abdiquem de ações que estejam sendo movidas contra a União associada à pandemia, ao Covid-19. Então, somente poderá ser feito após haver todo o esclarecimento com relação a essa desistência. Quem está à frente do processo é a AGU, né, o ministro José Levi, e esse processo será o mais célere possível. Então, resolvidos esses pontos, sancionada a lei, o prazo é até dia 27 de maio para a sanção, entendemos que a sanção ocorrerá com a máxima brevidade. A operacionalização do ponto de vista prático já está sendo feita e a negociação para que essas desistências de ações também estão sendo bem encaminhadas. Então, é possível que aconteça ainda em maio, sim, mas vai exigir de todas as partes envolvidas um grande esforço. Essa é a primeira parte. A terceira parte da sua pergunta. A primeira e a segunda parte se referem às categorias que estão aqui incluídas
no PLP 39. E o que nós temos ficou um conjunto considerável e substancial do serviço público que prestará o seu apoio, e é por um tempo limitado, 18 meses, 1 ano e meio, é um tempo relativamente rápido, né, dado a magnitude da pandemia, para que haja, então, um esforço fiscal e uma preparação fiscal para que estados e municípios tenham também condições de viver no pós-coronavírus em busca do equilíbrio de suas contas. Esteves, não sei se deseja. Não, é só complementando aqui o secretário, com relação à liberação dos recursos, no que ainda depende da União. Sancionada a lei, tem que sair uma medida provisória de crédito extraordinário para poder viabilizar a transferência de recursos. Então, isso ainda depende, no caso específico, da União. E com relação ao setor público, todas as categorias foram alcançadas, né? Então, aquelas exceções, elas deixam de existir com o veto. Só perdi seu nome. Luana. Sobre o benefício emergencial do emprego, você perguntou como acessar, como as pessoas podem ter informação. Não, é mais fácil seguir o site da gente, eu fui até buscar aqui para ver se as informações estavam completas, porque se você digitar o benefício emergencial economia.gov.br, tem lá as informações, o formulário, como que as pessoas podem acessar, tá? Como as pessoas podem pedir e as informações, inclusive, dos bancos. Tá? Que está sendo dividido por 2 bancos, Caixa e Banco, estão operacionalizando grande parte do benefício. Tá? Para a gente, o que nós temos monitorado, o secretário Bruno Bianco, né, secretário especial de Trabalho e Previdência, tem nos apresentado os números, nós conseguimos monitorar ele diariamente, já tem mais de 8 milhões de solicitações de complementação, né, ou seja, 8 milhões de pessoas pediram o benefício já de complementação salarial. Para a gente é um número muito interessante, porque significa que 8 milhões de pessoas tiveram seus contratos flexibilizados, de alguma forma, estão pedindo a complementação, que poderiam ser, no limite, pessoas que estariam sendo desempregadas. Então, um conjunto de medidas, tanto a flexibilização do contrato com velocidade, que não era algo fácil de se fazer, mas permitiu fazer a flexibilização do contrato de trabalho de uma forma ágil, na velocidade das coisas que estão acontecendo agora com a crise, junto com a complementação salarial, tem nos demonstrado que, olha, estamos conseguindo preservar o emprego de um grande número de pessoas, né? 8 milhões é o número até agora, mas esse número vai aumentando e a gente vai percebendo, pode monitorar isso diariamente, tá bom? Vamos abrir para mais 2 perguntas. Próxima pergunta, Daniel Gulino, O Globo. Desculpa insistir numa questão, para mim não ficou claro se já tem definido o momento que os estados vão receber a primeira parcela, depende da sanção, qual data vocês trabalham de tal dia que eles podem esperar receber esse pagamento? O que eu comentei sobre o dia, né? São várias ações que precisam ser colocadas para permitir o pagamento. Eu falei que, do ponto de vista operacional, nós já estamos tomando conta, cuidando dessa parte, em particular com o Banco do Brasil, que será operacionalizado via Banco do Brasil. E é uma sistemática diferente da transferência, por exemplo, feita para o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Precisa, por exemplo, de adaptação de sistema. Então, isso é uma questão operacional. Segundo ponto, a desistência das ações movidas por estados contra a União. Precisa haver essa desistência. A parte jurídica. Então, a primeira é operacional, a segunda é jurídica. Dr. Esteves Colnago comentou sobre a questão da medida provisória. E aí, a Secretaria Especial de Fazenda cuida dessa parte. É uma medida provisória, o trâmite é relativamente rápido na sua elaboração. Então, havendo a sanção célere do PLP, nós entendemos que, na máxima brevidade, será pago. É possível garantir mês de maio, dia 31 de maio? Pode ser, mas condicionado a esses 3 itens. Próxima pergunta, Natália Toledo, Globo News. Boa tarde, secretários. Vou insistir nessa questão do prazo para começar, só porque também o crédito
para micro e pequenos empresários também depende desses trâmites, resoluções. Acho que a MP pergunta se está na alçada da Fazenda. E pergunto também se esses impactos aqui mostrados já contam com os vetos. O projeto ainda não foi sancionado. Ele está da forma como será sancionado? O veto ao reajuste, a gente entende que sim. Falaram também da questão da contragarantia. Está incluída ou não no pagamento das dívidas lá com os internacionais dos estados e municípios? E se tem outros vetos que estão incluídos aí, ou mudaria esse impacto se saírem? Obrigada. Natália, a primeira pergunta que você fez foi sobre os prazos para os estados, não sobre o crédito, né? Você usou o exemplo do crédito. Eu queria bater na tecla dos estados, mas vocês já falaram que não dá para garantir maio, talvez junho, à vontade dos governos. E aí eu coloquei como a mesma situação aquele crédito para micro e pequenas empresas, que também depende de resoluções da mesma forma, não? MP, por exemplo. Sim. Então, por favor. Então, os pontos mais diretos. Esse impacto colocado de 125,8 bilhões de reais já é o efetivamente estimado, tá? Então, é dessa magnitude. E aproveito até para fazer uma comparação. Quando a gente fala de uma transferência de 60 bilhões, isso é mais da metade de toda a despesa discricionária do Poder Executivo Federal, de um ano todo. Então, quando a gente fala de uma transferência em 4 parcelas, né, em 4 meses, de 60 bilhões, por exemplo, a despesa discricionária de todo o governo federal é 110 bilhões. Então, é um evento de uma magnitude muito forte. E esse impacto, exatamente, já é o esperado. Então, o número de 125,8 bilhões é o esperado. Com relação ao prazo, nós trabalharemos para que seja o mais célere possível, porque nós não podemos perder tempo. Esse dinheiro tem que chegar na ponta. É de interesse comum do governo federal e dos governadores e prefeitos, aliás, de toda a sociedade, que esse dinheiro chegue logo, na ponta. Mortes estão ocorrendo, comprometimento da saúde de alguns cidadãos está ocorrendo, o dinamismo econômico está sendo abalado, sofrido. Então, esse dinheiro, ao chegar na ponta, ajudará sobremaneira esses 3 itens que eu coloquei. Tem alguns condicionantes, quer seja jurídico, operacional ou orçamentário, mas nós estamos paralelamente trabalhando em todas as frentes. Uma vez sancionado, a gente segue. Com relação ao PRONAMP, que é de 15,9 bilhões, esse valor, o secretário Marcelo Guaranis tem... Não, é que o crédito já tá no forno, já está pronto, né? Então, são muitas medidas, e aqui vem um ponto que é importante destacar. O governo federal tem agido 7/24. Nós estamos com a mais grave crise sanitária do planeta, e que todo o planeta está enfrentando, todos os países. E nós estamos no mês de maio. O número os números, o impacto mais forte dessa crise chegou há um relativo pouco tempo. E nós estamos com um comprometimento que beira a 5% do PIB de nova despesa discricionária. Portanto, exige do governo uma coordenação muito forte, uma ação determinada, uma diligência também muito acentuada. O 15,9 bilhões é mais um crédito que estamos trabalhando com cuidado, com a transparência. Por isso mesmo, existem 2 portais, o portal CIOP do Orçamento Federal e o portal Tesouro Transparente do Tesouro, os 2 estão conosco lá na Fazenda, mostrando cada R$1 desse gasto. Então, é uma celeridade, numa velocidade nunca experimentada por nenhum governo na história republicana do Brasil, em pouquíssimo tempo, em alta magnitude, e estamos buscando dar a máxima celeridade, transparência e segurança jurídica. Então, 15,9 bilhões é um processo que está na parte orçamentária sendo endereçada e devemos anunciar nos próximos dias. Só para complementar a pergunta do PRONAMP,
Também temos explicado aqui, Natália, sempre como fazemos os programas, né? Desde o primeiro instante, a 13 de março, começamos um grupo de crises para monitorar, analisar o que nós entendíamos que eram medidas adequadas para cada instante. Então, algumas medidas corremos muito, algumas medidas são mais fáceis de implementar. E políticas públicas, a gente tem alguns caminhos, né? Eu posso fazer, às vezes, portaria e decreto, bem mais fácil, só dentro do Poder Executivo. Eu posso fazer uma medida provisória, que é uma lei que passa a valer naquele primeiro instante e depois a gente tem que discutir com o Congresso, ou eu posso fazer alguma discussão que já esteja no Congresso andando para aproveitar um projeto de lei. Então, usamos todos esses caminhos desse pacote de medidas para enfrentamento ao coronavírus, né? O pacote de medida de crédito, de todas as medidas que nós fizemos, como eu já disse, acho que no primeiro mês nós soltamos uma série de pelo menos 16 medidas, e é o grande bolo de medidas que nós adotamos nas 3 frentes: amparo aos vulneráveis, combate ao desemprego, à manutenção do emprego e combate ao coronavírus. As medidas de crédito eram medidas mais complexas, nós não conseguimos terminar no primeiro mês, continuamos analisando, soltamos uma medida provisória da folha de pagamento, aquela que permite que as empresas, as empresas rapidamente tenham acesso a crédito específico para pagar sua folha, complementa a flexibilização do contrato de trabalho e o benefício do emprego para complementação salarial. Mas as outras medidas continuamos trabalhando. Essas medidas foram mais complexas e são desafios que o mundo inteiro está enfrentando, né? No mundo, o debate tem sido da dificuldade que as empresas que estão passando pela crise estão tendo de acessar crédito. Os bancos têm que dar mais dinheiro para aqueles que estão em mais dificuldade agora. É uma equação que não é fácil de você resolver. Então, é isso que estamos trabalhando. Então, 2 programas que estamos trabalhando ainda de tudo que nós implementamos no primeiro mês, a partir do momento de criar, pensar, planejar, fizemos isso tudo no primeiro mês, passamos a implementar as medidas nesse segundo mês, mas 2 medidas ficaram ainda em gestação, as de crédito. Pronamp é uma medida que estávamos discutindo com o Congresso, e o FGI, também vocês têm acompanhado pela imprensa, é uma outra medida que deve sair por agora. O Pronamp, que é o crédito para as micro e pequenas, nós fizemos a discussão num PL que já estava andando no Congresso. Então, tem um outro timing. É diferente de fazer uma medida provisória e passar a valer, pegamos o que já estava em discussão no Congresso, entendendo que seria mais rápido. E essa discussão ocorreu durante alguns dias, semanas. A partir daí, tem a sanção do presidente. Então, depois do que o Congresso definiu, ainda tínhamos coisas que precisavam ser vetadas, né? Essa definição dos vetos foi nessa semana. Feito isso, agora é a operacionalização. Operacionalização é o crédito extraordinário, para fazer frente a isso, que, salvo engano, se não saiu hoje, amanhã ou essa semana sai, e a regulamentação também já está em andamento, e a parte de governança, o conselho do fundo que gere isso também tem que estar tudo pronto. Então, esperamos que aí para a próxima semana isso já deve estar resolvido, tá? O secretário Carlos da Costa é o responsável pela condução disso dentro do Ministério. Acabou, Ana? Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Continuem saudáveis. Obrigado pela atenção.